Muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma live aqui do Eu Te Ajudo a Passar. Se você está vendo esse replay, esse é o canal em que a gente discute estratégias, técnicas, os segredos da aprovação. Meu nome é Roberto Mizuki e que prazer ter você aqui comigo hoje. E a galera já tá chegando em semana de workshop, então se você tá vendo o replay dessa live, se liga que durante esses próximos dias a gente está distribuindo 3 aulas gratuitas que vão te ajudar a entender o método 3.1 e como você pode aumentar até 93% os acertos em questões em apenas 3 meses, como já ajudei centenas de alunos a conquistarem esses resultados e tem um monte de depoimento para provar para você que é possível sim, desde que você aprenda o método 3.1, um novo método que está aí ajudando um monte de gente a ser aprovado. Então, quero já deixar aqui as boas-vindas para a galera que está chegando aqui agora. Muito bem-vindo e bom dia, o Carvalho, Fábio, a Kelly, a Ana. Gente, aproveita e faz o seguinte, coloca aqui embaixo de onde você está falando, qual a cidade que você está falando e o concurso que você está estudando, para eu já ir identificando aqui vocês, tá bom? A Magda, olha a Rafa tá por aqui também, aluna nossa. A Rafa arrebentando aí, Rafa, bota aqui embaixo também nos comentários, você que é meu aluno, coloca aqui embaixo quanto que você já aumentou nos seus acertos questões, em quanto tempo, só pra galera já ir pegando o clima. Francinete, a Carla, a Alessandra, a Silvia, a Gisele, a Tati, a Mara, a Aline, São Roque, Goiânia, Sacramento em Minas, Teresina, fantástico. O Antônio, a Kelly, Minas Gerais, Barreiros, Pernambuco, João Pessoa, o Fernandão tá por aqui também, São Paulo. Então vamos lá, olha só, hoje, né, eu já separei inclusive algumas perguntas e ontem eu coloquei numa caixinha, você já deve ter visto aquelas caixinhas de perguntas, se você não colocou sua pergunta, volta aqui no Stories, que tem lá uma caixinha, manda sua pergunta para mim, em que eu vou, ó a galera da turma 11 aqui, responder aqui, já tem algumas aqui, olha só. Vamos começar com essa aqui do Iro. Eu perguntei assim, bom, você já deve ter visto, se não viu ainda, aproveita para ver enquanto está no ar a aula 1 do workshop Eu Te Ajudo a Passar. Nessa aula, o que eu expliquei? Eu fui tratar sobre os 3 erros fatais cometidos por todos os concurseiros. Erros que eu sei que a grande maioria, 90% dos concurseiros, ainda não estão presentes para esses erros, e esses erros eles impactam assim, de maneira muito negativa nos seus estudos, nas suas chances de aprovação. E aí o Iro colocou, Roberto, a pergunta foi qual dos 3 erros que você já cometeu? E o Iro colocou, Roberto, eu cometi os 3, né? Preciso do seu curso urgente. Roberto, vamos lá, então me explica um pouquinho, eu tô chegando agora, tô te conhecendo, não sei nem do que você tá falando, e vou ficar na live para depois ir assistir essa aula, porque ela tá bem detalhada e você vai entender esses 3 erros. Mas basicamente, quais são os 3 erros, né? O primeiro erro, que quase todo concurseiro comete, é estudar de forma aleatória. O que é você estudar de forma aleatória? É você literalmente fazer... Imagina se não é mais ou menos assim que você está estudando. Se fosse, já vai colocando o eu aqui embaixo para você já começar a criar essa consciência de que estudar dessa forma não vai trazer a sua aprovação, muito menos te ajudar a aumentar até 93% dos seus acertos. Então, por exemplo... Você, eu quero estudar para concurso. Aí o cara normalmente começa assim, já começa errado, né? E eu vou até falar tá de manhã cedo, são 7h40, né? Mas pau que nasce torto nunca se endireita, galera. Então, você vai começar a estudar errado, você não vai conseguir passar porque você vai continuar estudando errado. Então, não dá para continuar estudando errado, não continue fazendo as coisas de forma errada. Então, o estudo aleatório é aquele estudo que o cara faz assim, abrir um concurso, né? E você começa a estudar, faz um cursinho, se matricula e começa a frequentar as aulas do cursinho. E aí faz o caderno, vai ali gostando daquelas aulas, é aquela situação em que o professor ele fala bastante, né? E aí você vai dando risada, você vai, enfim, anotando, e ali você acha que está aprendendo, né? A sua sensação é de que você está acompanhando as aulas, então se você está acompanhando as aulas, você está aprendendo o que está sendo colocado, porque você está colocando do caderno. E essa é uma falsa sensação de que um estudo aleatório, feito de qualquer forma, sem um planejamento, sem medições, né? Aí você começa a fazer questões, você acerta umas, erra outras,
Mas veja, você não tem uma organização, um sistema, uma estrutura de aprendizagem, de ensino, que permita você acompanhar se você está melhorando, se você está realmente evoluindo, se a forma como você está estudando ela é efetiva ou não. Então é mais ou menos a situação em que o aluno ele vai de qualquer jeito, ele vai fazer o que 90%, 80% dos concurseiros fazem. Se matricula no cursinho, começa a assistir às aulas, faz o caderno, faz questão, sente que está aprendendo, acerta umas, erra outras, mas e a continuidade, ela não é seguida de uma estrutura, de um passo a passo, de um processo que permita você enxergar se você está melhorando ou não. Então, quando a gente fala assim que os nossos alunos que usam o método 3.1, eles seguem uma estrutura de estudo. Eles seguem um passo a passo, eles têm um caminho, uma trilha a percorrer. Eles têm um mapa, um GPS, que é a planilha de estudos que eles aprendem a usar lá. Então veja, não é feito uma coisa assim, solta, né? Ah, eu vou sentar e estudar. Por isso que a gente chama de aleatório. É que você faz solto, você faz de qualquer jeito. Você não tem um critério para saber se você está indo bem. Você não tem um critério para corrigir o seu rumo. Você não tem critérios para tomada de decisão. E aí você vai meio que no... Vamos nessa, né? No trio do deixa a vida me levar e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Então, esse é o estudo aleatório, que é um dos grandes erros, né? Que você não deve cometer. Se você estuda dessa forma, se você se viu estudando dessa maneira como eu comentei aqui, né? Vou confiar no meu material, porque se esse material todo mundo está comprando, basta eu pegar o material que todo mundo usa, que eu vou passar. Errado também, né? Porque o material que você usa, o melhor do mercado, para o seu concurso, direcionado para o seu concurso, o seu concorrente também está usando, tá? Porque se você teve acesso e comprou, o seu concorrente também está usando, ele também teve acesso. E aí, Roberto, se eu e o meu concorrente estamos em pé de igualdade e estamos usando, né, o mesmo material, quem é que vai chegar na frente? É você ou ele? Ou nenhum dos dois? É um terceiro concorrente. Como que eu faço para chegar na frente do meu concorrente? Muito simples. Você aprende a usar esse seu material da melhor forma. É assim que você vai conquistar a sua aprovação, é assim que você passa na frente da concorrência, porque você aprende a estudar da melhor forma. Você não está ali mais em igualdade de competição, você tem um extra, um algo a mais, né? Você tem um método de estudos que vai fazer você aprender muito mais em menos tempo e passa na frente dele. Então, esse estudo aleatório, se alguém aí se identificou, alguém está estudando dessa forma hoje, não deixa a vida me levar, começou errado, vai continuar errado, digita eu aqui embaixo se essa é a sua situação. E esse foi o primeiro erro, pelo visto, o próprio Iro aqui já colocou, né? Tô cometendo os 3, Roberto, como é que eu devo melhorar os meus estudos. Então agora eu vou falar para você aqui como é que você deve melhorar, como é que você consegue extrair o máximo para que cada minutinho do seu dia que você esteja ali sentado, você realmente consiga aprender a aprender. É disso que a gente está falando. Então, de que maneira que o método ele rompe com essa barreira do erro número 1, né? Que é justamente estudar de maneira aleatória. O método ele vai te dar um passo a passo. Ele vai falar assim, Iro, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, agora você vai fazer isso. Aí você para um pouquinho e analisa esse primeiro momento, esses primeiros passos. Tô mais concentrado, tô melhorando meus acertos, tô aumentando até 93 em 2 meses, em 3 meses. Então o método ele permite que você vá avaliando constantemente o que está sendo feito, comparando com o que você vinha fazendo em todos os aspectos, tá? Inclusive nos acertos. Acertos é uma coisa que a gente mede nos estudos, mas ajuda você a estar mais concentrado, com as técnicas específicas, com as estratégias corretas de estudo. Faz com que você comece a ter segurança no que você está fazendo, para você ter confiança de que, nossa, peraí, em relação ao mês anterior, em relação ao meu estudo que eu vinha fazendo de forma aleatória anterior, olha como eu estou muito mais organizado. Olha como eu estou realmente fixando o assunto na minha cabeça, memorizando. Essas sensações, gente, isso que eu estou falando para vocês, essa mudança, ela vem a partir da metodologia. Não é o material que faz você passar. Não é o melhor cursinho que faz você passar.
Definitivamente não é. Se você ainda acredita nisso, você precisa aprender a conjugar, e aqui está o grande segredo do método, o melhor material de estudo, aquele que é mais indicado e voltado para o seu concurso, com a melhor maneira de se organizar, de se planejar, de estudar, com as melhores técnicas, com a melhor metodologia hoje. Essas coisas aqui que a gente está conversando, isso os cursinhos não ensinam para vocês. Porque os cursinhos fazem o seguinte, vende esses materiais aí, vende esses cursos. Ó, dono de cursinho deve ser louco comigo quando eu começo a falar essas coisas. Mas, ó, eles só vendem o material para você e deixa você se virar. Ele não te ensina a usar o material. E a gente não nasceu sabendo estudar para concurso. Pô, 10, 12, 15 disciplinas, como é que eu me organizo? Como é que eu consigo colocar todo aquele conteúdo na minha cabeça e guardar para que no dia da prova ele esteja disponível? Eu não nasci sabendo fazer isso. Eu tenho certeza que você também não nasceu sabendo fazer isso. Mas é plenamente possível você aprender a fazer isso. A gente já aprende tantas coisas na nossa vida, né? Você nasceu aprendendo a dirigir, você nasceu dirigindo, pegando um carro e passando a marcha, botando a marcha ré, ajeitando lá o retrovisor, dando a seta, virando. Veja que são vários movimentos sincronizados, acelerando, embreagem, freio. Você não nasceu sabendo dirigir. Assim como você não nasceu sabendo estudar para concurso. Tá tudo bem. Essa é a minha missão. Essa é a missão do workshop. Te ajudar a começar a clarear as ideias e entender, cara, peraí. Deve ter uma forma de fazer isso aqui. E eu não posso estar fazendo errado. Se você tem a sensação mínima de que tem alguma coisa que você está fazendo que tá, sabe, a gente tem isso acaba sendo criado no nosso, na nossa percepção mesmo, né? Pô, tem alguma coisa que eu tenho quase certeza que estou fazendo esse negócio errado, velho. Deve ter uma forma mais inteligente de estudar, né? Então, se você não aprendeu, não nasceu sabendo dirigir, você aprendeu. E você vai aprender também com a gente durante esse workshop como se organizar melhor e como estudar para concurso, tá bom? Então, Iro, eu espero que eu tenha, de alguma maneira, aí, começado a clarear as ideias sobre o erro número 1, o erro de estudar de forma aleatória. Não continue estudando assim, porque isso não vai te deixar, não vai te levar até a sua aprovação. Sabe o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você chegue ali nos 50%, 60% de acertos. Que é o que todo mundo, a grande massa das pessoas que estudam, elas chegam até aí sozinhas. Não tenho dúvida, tá? Você que está me escutando pode já ter aí, pô, Roberto, realmente eu tenho anos estudando e eu não pulo dos 50%, dos 60%. Estudar dessa forma te leva até um determinado patamar. E aí é como eu falei, você que está começando, não comece errado, pau que nasce torto nunca se endireita. Você que está estudando e já está nesse patamar, se você já está há algum tempo tentando e não consegue furar essa barreira dos 50%, 60%, estagnou, perceba, você está fazendo também coisa errada, senão você não estaria no mesmo patamar. O normal, gente, é você estar sempre crescendo, desde que você esteja estudando da forma certa. É você estar sempre evoluindo. Você não pode achar que é normal estudar 2, 3, 4 anos e continuar só acertando 60%. Tá errado. Ou você para de fazer o que está errado e começa a aprender o certo, ou você vai continuar mais 4, 5, 6, 10 anos acertando só a quantidade de acertos que você tem hoje. Faz sentido isso? Né? Então, quando a gente começa já da forma certa, então você que está começando, já vai começar da forma certa, fica ligado no nosso workshop, porque lá você vai aprender não só os 3 erros, como eu vou te dar várias outras dicas, sem falar das nossas lives do YouTube, que tem um monte de outras coisas lá, né? Que você já pode ir também pegando. Mas o fato é que, se você está começando, comece do jeito certo. Se você já está estudando e chegou nesse patamar aí, com certeza você ainda vai evoluir muito mais, porque a gente tem vários estudos de casos de alunos que já estudavam há algum tempo e com poucas semanas, poucos ajustes que o método 3.1 traz para os estudos dele, eles disparam, explodem assim de uma forma absurda, eles ficam loucos, né? Roberto, como é que eu não sabia disso antes? Pelo amor de Deus, ninguém tinha me ensinado isso. Pois é o que eu estava falando para você, cursinhos não falam isso, tá? Cursinhos não ensinam essas coisas. Vamos mais um aqui. Perguntinha aqui do
Benevides fez assim: Roberto, sou psicólogo. Esse método serve para a área de saúde? Boa pergunta, uma dúvida que muitas vezes chega aqui para a gente, é a galera. Porque olha só, deixa eu contar, só contextualizar e contar um pouquinho para vocês o início do método 3.1, o início do programa Eu Te Ajudo a Passar. A maior parte, não sei se você sabe, está me conhecendo agora, está tudo bem, eu sou formado em Direito, sou procurador do Estado. E quando a gente começou o projeto, era natural que os alunos da área jurídica, né, procuraram a gente. Foram os primeiros alunos que a gente foi atendendo, foram os primeiros alunos que conquistaram a aprovação com a nossa ajuda. Hoje a gente tem alunos aprovados para os cargos mais difíceis do país. Teve gente que já passou para juiz de direito, primeira fase. Teve gente que já passou para juiz do trabalho também. Teve gente que já passou para promotor de justiça. Recentemente a gente já teve a Thaís Vale, que vai tomar posse agora. Thaís, boa sorte, muito sucesso para você. Dia 13 de março, ela está tomando posse no cargo de defensora pública do Estado de São Paulo. A gente tem um monte de aluno que é procurador do Estado já empossado no cargo. O Abner, o Arthur, nossa, tem tanta gente, velho. O Bruno Sarmento de São Paulo, o Rodrigo Miranda no Mato Grosso. Eu não vou lembrar de todos aqui, então é melhor não começar a citar. A Isabela Toniato, do Espírito Santo, passou em Sergipe. E o Diego Brandão, lá do Piauí, passou agora num monte de prova também. Então, assim, esse foi o início. Então é natural que os primeiros alunos, eles tinham formação jurídica, procuravam a gente. Só que o que começou a acontecer, Benevides? E você que é da área de saúde ou da área que não é jurídica. Outros alunos começaram a observar o que a gente faz, e você se lembra que eu acabei de te dizer qual é o segredo do método 3.1? Qual é o segredo que você precisa aprender? É conjugar o melhor material específico para o seu concurso com a melhor forma de usar esse material, de estudar, de se organizar, técnicas e por aí vai. E aí outros alunos de outras áreas começaram a nos procurar. E olha que engraçado, Benevides. Pessoal da área fiscal, né? Tem muita oportunidade na área fiscal. A área fiscal é uma área que você tem salários muito bons, bons cargos também, e que você, independentemente da sua formação, você pode fazer essas provas. Quero ser auditor, quero ser contador, quero ser área de controle também. Então a galera de outras áreas começou a observar esse movimento e começaram a aplicar o método. E olha que engraçado, né? No começo até eu ficava, será que vai funcionar? Porque o que eu sabia era que para a área da galera de direito estava funcionando, um monte de gente aprovada. E aí a galera da área fiscal começou a entrar no programa e começou a passar também. E aí a gente tem a Jéssica, a gente tem a Larissa Góes, uma galera que começou a fazer as provas para auditor, para contador de município, contador de estado, tribunal de contas, e essa galera tá arrebentando. Porque, de novo, o método se aplica a qualquer carreira, a qualquer concurso. E aí, depois da galera fiscal, veio a galera de nível médio. A gente tem um monte de gente aprovada assim, em concursos para nível médio, técnico. Tem a Jamília, assistente administrativo. Recentemente, no ano passado, teve a Edilene aprovada para administradora do município de... Era no Rio de Janeiro. Gente, é porque é muita gente, eu não vou lembrar de todo mundo. Mas é a administradora e ela já vem estudando um tempão. Tem o depoimento dela, procura o depoimento, é de Lene. A gente provavelmente vai postar nos próximos dias. E ela fala, Roberto, eu já estava estudando há um tempão, entrei no método, minha cabeça se abriu, eu comecei a aprender um monte de coisa que eu não sabia, ninguém tinha me falado isso antes, e é muito massa, e isso, pum, aprovada, empossada, em exercício no cargo para administrador. E aí depois veio a galera que está começando a ter cada vez mais, a galera da área de saúde. A galera da área de saúde. Aí a gente teve a Nádia, que foi aprovada em 6º lugar para fisioterapeuta do TRT. Recentemente a gente teve uma enfermeira, como é que é o nome dela? Andreana, aprovada também para enfermagem, né? Enfermeiro, cargo de enfermeira. E assim, se você me perguntar, Benevides, Roberto, tem alguém aprovado na área de psicologia? Eu vou ter que falar para você que ainda não. Mas eu quero que você seja o primeiro. Você vai ser o primeiro. Porque você percebeu que eu falei que foi vindo ondas de concurseiros de diversas áreas e que eles, entrando no programa, tudo que você precisa é ter o seu material específico. E mesmo que você não saiba qual é o seu material mais indicado para o seu concurso, o que é muito fácil de fazer, de encontrar, a gente te ajuda a encontrar ele. Só que a gente não fornece material. Então o que aconteceu? Essa galera começou a pegar o material que eles já tinham para estudar. Eu já sei que você já tem o material. Porque o material é fácil de encontrar. O que é difícil de encontrar
é a forma de estudar e usar da melhor maneira esse material de estudos, tá? E aí tem uma galera de dentista, a gente já tem, ó, gente, é porque o que acontece, né? Às vezes o aluno, ele fica assim, ah, Roberto, mas então não funciona, porque não tem ninguém que passou. Você tá perdendo a oportunidade. Porque já eu vou estar colocando aqui dentro das redes sociais, ó, o fulano de tal, psicólogo passou, fulano de tal, eu já falei fisioterapeuta, a gente já tem, enfermeiro já tem, sei lá, não sei se tem concurso para fonoaudiologia, enfim, área de saúde, dentista, fulano dentista passou. E aí a coisa vai começar a se expandir para outras carreiras e eu quero que você seja o primeiro do nosso time a passar nesses outros cargos que de repente a gente ainda não tem estudo de caso, né? Áreas policiais, uma galera pedindo também. A gente já tem gente aprovada para a gente. Recentemente a gente teve 2 alunos, o Kleber e a Ana Paula, aprovados na primeira fase para delegado da Polícia Civil. Já vai vir policial federal, já vai vir a galera da Polícia Rodoviária Federal aprovada, aluno nosso. Então, esse movimento, ele é imparável, não tem mais como parar, não tem mais como voltar atrás. Respondendo você, Benevides, sim, o método 3.1 serve para a área de saúde, inclusive porque a gente já tem vários aprovados nessa área, tá bom? Muito bom. Aí, ó, olha só. A Pri falou assim, não sei as questões que eu mais acerto. Ah, galera, tô vendo aqui rapidinho. Peraí, viu, Pri? Eu já volto para sua pergunta. Tô vendo aqui, ó, que a galera fala. Ele não divulga o valor, falha o valor, falha o valor, falha o valor. Galera, vamos lá. Roberto, por que você não fala o valor? Ó, ao final do workshop, dessas 3 aulas do workshop, a gente vai abrir as inscrições da turma 13. Pô, estourou aqui a imagem. Pô, Roberto, e por que você não fala o valor? Ó, vocês que me acompanham aqui no Insta, estão me vendo diariamente, vocês já estão percebendo que a gente está montando, inclusive, um novo curso. A gente está montando um novo não, né? É o curso, só que regravado ainda melhor. E, gente, deixa eu falar para vocês, dá um puta de um trabalho gravar curso online, né? Mas, enfim, isso é o meu papel para melhorar ainda mais o desempenho de vocês e eu sei que era necessário fazer essa regravação. E uma coisa que eu tenho meditado a respeito é que quando você melhora o seu produto, o que acontece com o preço? Agora digita aí essa galera que tá, cadê, quanto é que custa e tal, hein? Digita aqui embaixo. Se você vai num restaurante e aí depois, 2 semanas depois, você volta no restaurante, o restaurante está com a comida melhor, com a quantidade ainda melhor, o ambiente está mais confortável, as cadeiras são confortáveis, o cara botou ar-condicionado, o banheiro é lindo, sabe aqueles banheiros que a gente entra assim, que é tudo geladinho e é tudo bonito, tudo lindo? O que é que acontece com o valor do serviço? Ele aumenta, né? Aumenta, é natural isso, vai aumentar. Então, por que a gente não divulga valor? Porque até o momento do início das inscrições, eu ainda estou terminando de regravar o curso. Eu ainda estou meditando se eu vou ou se eu não vou aumentar, qual vai ser o preço. Aí, o que acontece? Eu falo para você hoje aqui, dia 6 de março, e falo assim, ó, vai custar tanto. E aí, no dia das inscrições, aumentou. No dia das inscrições, teve alguma coisa de novidade, que você vai ficar frustrado porque eu falei uma coisa e aí no dia das inscrições estava outra. Então é por isso que eu não posso ainda divulgar. É por isso que, para você entender o que tem no programa, o que vai acontecer nos seus estudos, tudo isso você precisa, antes de tudo, primeiro, compreender se é para você, porque pode ser que você entenda que não vai te ajudar. E tá tudo bem, né? Se você, depois de conhecer todo o meu programa, entender tudo como funciona, o que você vai levar, a gente sempre prepara bônus para as turmas. Eu ainda não sei quais são os bônus, mas já tenho uma ideia que eu vou dar uns bônus muito fodidos para a turma 13, hein? Fica ligado, você que quer se inscrever, porque vai ser animal. Eu nunca fiz isso antes. Então tem todos esses fatores. Não é simplesmente, a gente custa tanto. Gente, eu tenho uma equipe para sustentar. A gente tem diversos gastos hoje. Eu tenho gastos em dólar e o dólar está quase 5,15. Ontem, quando eu vi, eu fiquei, meu Deus, eu vou arrancar a cabeça. Tudo isso tem que entrar na equação. Claro. Olha, só para você ter ideia, no finalzinho do ano passado, a gente fez uma mudança que a gente nunca tinha feito e mesmo assim eu consegui manter o valor do programa, né? No final do ano passado, a gente aumentou de 3 meses
para 1 ano o suporte do programa. Ó, era para falar do workshop, eu acabei falando aqui do valor, mas é só para vocês compreenderem do porquê não divulgar antes. A gente só vai divulgar no dia das inscrições. Até lá, o que eu peço é para você tirar todas as suas dúvidas, compreender se é o que você busca, entender para tomar a sua decisão. E pode ter certeza que vai ser divulgado no momento certo, dentro do contexto certo, com os bônus, com tudo isso que eu estou falando, tá bom? Então, vamos lá, volta para cá. Vocês ficam loucos aqui, eu até me desconcentro, né? Olha só, a Pri falou assim, ó, foca aqui comigo no aprendizado disso, depois a gente vai falar mais sobre valores e o curso. Eu não sei as questões que eu mais acerto. Pri, pelo amor de Deus, não, de jeito nenhum, permita você continuar estudando sem saber as questões que você mais acerta. Por quê? Por que que isso é negativo? Por que que isso não vai... por que que isso vai impactar nos seus estudos e está te atrapalhando? Porque, ó, gente, para pensar comigo. Foca aqui no que eu estou falando, tá? Se você está estudando, vamos lá, eu não sei qual que é a sua área, mas já vi aqui que a Juliana botou área de serviço social. Aí tem lá português, tá? Português. Lembra que eu falei a questão de você não estudar de forma aleatória? Pois é, se você estuda de forma aleatória, o que que acontece, né? O que que acontece se você estuda de forma aleatória? Você acaba perdendo tempo fazendo o que não é necessário, fazendo algo que você vai só despender energia e gastar o seu dia a dia, as suas horas de estudo com algo que você já sabe. Então, para pensar. Serviço social tem português, serviço social tem, sei lá, questões de raciocínio lógico, questões de... Eu não sei exatamente quais são as matérias que caem. Mas vamos imaginar que você está acertando muitas questões de português. E não é acertando, assim, 30%, 40%. Você está acertando 70%, 80% de português. Aí você continua estudando a mesma quantidade de horas de português. Porque na sua cabeça você ainda não está boa em português. Sendo que essa mesma quantidade de horas poderia ser diminuída, reduzida, para que você possa o quê? Usar essas horas extras, tirar de português e jogar para raciocínio lógico, né? Estudar raciocínio lógico, porque lá você ainda está com 30%, 40% de rendimento. Então, quando você não sabe as questões que mais acerta, ou a disciplina, ou os assuntos que você mais acerta ou menos acerta, o que que acontece? Você acaba desperdiçando o seu tempo e sua energia, repetindo, fazendo a mesma coisa que você não deveria estar fazendo, né? Então, assim, é importante você ter esse controle e parar de estudar de forma aleatória, porque é isso que vai fazer com que você tome as decisões de, tá, agora eu vou começar a estudar menos português. Eu estou falando de estudar menos, não estou falando de parar de estudar português, tá? Nesse exemplo hipotético que eu estou trabalhando com vocês. Eu vou estudar menos português e vou começar a estudar o quê? Mais do raciocínio lógico, porque eu ainda não estou no nível de corte, eu ainda não estou acertando a quantidade de questões que eu preciso acertar para passar nesse concurso. Faz sentido? Então, esse é um grande problema de quando você estuda sem medir os seus resultados, que é o segundo grande erro fatal que eu não sei se alguém comentou aqui nas perguntas, mas que eu vejo muita gente cometer, né? Ó, aqui, ó. Foi falado, sim. Não sei medir os estudos. Quer dizer, achava que sabia, mas não sei, né? Então, assim, quando você não sabe medir os seus estudos, quando você deixa de entender o quanto você está acertando, você acaba... Teve mais alguém aqui, ó. A Andréia. Cometendo os 3, Andréia. Então, certamente você está cometendo esse que é estudar sem medir os estudos. Quando você estuda sem medir os estudos, é isso que acontece aqui, que eu estava falando da Pri. Você acaba direcionando a sua energia e desperdiçando o seu precioso tempo. Gente, o que tem de mais precioso no mundo que a gente vive hoje, né? O que é mais importante na sua vida hoje? É o seu tempo. O meu tempo. O tempo da gente, de todo mundo, é escasso. Mas por que se todo mundo tem 24 horas, eu consigo, Roberto, passar e tem gente que não consegue passar? Certamente o concurseiro ineficiente, o concurseiro amador, ele repete os mesmos erros. Ele fica estudando algo que não era para ele estar estudando. Ele fica se dedicando a fazer algo que não era para ele estar fazendo. Ele fica gastando
o dia a dia dele, ao invés de melhorar aquilo que precisa melhorar, querendo só estudar. É muito comum, né? Eu só vou querer estudar e fazer questões das matérias que eu conheço, porque aquilo me traz o quê? A sensação de que eu estou acertando, então eu vou manter isso aqui. Agora, quando você coloca na sua frente o desafio de estudar um assunto que você não conhece, chances são de você pensar o quê? Normalmente a gente pensa o quê? Ah, não vou estudar porque aquilo ali vai me trazer erros, né? Eu vou errar aquelas questões daquele assunto ali. E aí você fica evitando, só que se aquele assunto, aquela disciplina está no seu edital, provavelmente vai ter algumas questões dela na prova. E aí você vai para a prova, acerta aquilo que você sempre estuda e erra aquilo que você nunca estudou, nunca parou para estudar. Porque não mede, porque não sabe quanto está acertando, né? Tem uma frasezinha que eu queria que você anotasse agora. E ela, para mim, é uma dos maiores trunfos que você pode tirar do método 3.1. A frase diz assim, ó: antecipação é poder. Ó, tudo que a gente faz na nossa vida, que a gente pode se antecipar, é poderoso. Porque você não é pego de surpresa, na verdade. Quando a gente tenta fazer algo assim, como eu disse, estudar aleatoriamente, estudar de qualquer forma, chega no dia da prova, o que a gente vê é que o candidato, ele é o quê? Pego de surpresa ali no dia, porque ele não sabia quais as questões ele mais acertava, porque ele cometia esses 3 erros fatais que a gente está falando, e aí chega lá no dia da prova, o dia da prova é o dia da prova, amigo. Não tem mais como voltar no tempo, não tem como entrar numa cápsula, voltar no tempo e se preparar antes. Você precisa compreender que quanto mais você se antecipa para o momento da prova, fazendo um planejamento, fazendo a medição do seu estudo, quanto você está acertando, quanto você está errando, menores são as chances de você ser pego desprevenido no dia da prova. Por isso que antecipação é poder. Por isso que a gente vive falando para vocês, e no workshop eu ensino isso: se planeje, se organize, meça os seus estudos, entenda onde você está, compreenda que se você consegue prever antes o que você precisa fazer e melhorar, no dia da prova, esse planejamento prévio vai funcionar. Esse planejamento prévio, esse estudo prévio organizado, sistematizado, vai trazer o resultado que você quer lá no dia da prova. Ninguém é aprovado porque no dia da prova estava iluminado e conseguiu lembrar das questões. Não, você é aprovado no dia da prova porque antes, ou seja, se antecipa ao poder de antecipação. Antes você fez o que precisava fazer. Você compreendeu que precisava estudar mais. Você compreendeu que continuar só estudando as matérias que você gosta não vai trazer o resultado que você quer. Então, antecipação é muito poderoso desde que você saiba utilizar esse tempo. Porque tempo todo mundo tem igual, né? 24 horas. E se alguém está conseguindo fazer, outros não conseguem, é porque não estão sabendo usar esse tempo. Beleza? Show de bola. Vamos para mais uma aqui. Aí, ó. Falaram aqui, ó. Bom dia, mestre. Essa aqui é boa. E o método ideal? Lei seca e questões, PDD e questões, o que o senhor recomenda? Eu não sei o que é PDD, não. Mas, assim, o método ideal é o método 3.1, né? É um método que permite você ter clareza, permite você estudar a lei seca, sim, fazer questões, sim, né? Fazer revisões, sim, mas de uma forma ordenada, de uma forma que permita você compreender isso tudo que a gente está falando. Não estudar de forma aleatória, não estudar sem medir os seus estudos e muito menos estudar de forma padronizada. Como é o terceiro, eu falei dos dois, né? 2 erros fatais, estudar de forma aleatória e estudar sem medir os seus estudos. E qual é o terceiro grande erro fatal que eu vejo, né, os concurseiros cometerem e que a gente aborda lá dentro da aula do workshop? É justamente você estudar de forma padronizada. Então, Jean, fica ligado, né? Se você está comprando aqueles planejamentos padronizados, que você vai lá e marca, né? Ah, hoje foi revisão, aí bota um X, hoje fiz tantas questões, aí bota lá as quantidades de questões. Hoje eu fiz, de acordo com essa planilha aqui, eu fiz a revisão e tal, hoje eu li a lei seca. Muito cuidado com esses planejamentos padronizados, porque eles foram feitos para todo mundo. Você compra esse planejamento aí, ele é o mesmo que você comprou, o seu concorrente comprou e todo mundo está usando. Só que assim, para pensar. 2 concurseiros, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui para você acompanhar o raciocínio e a gente fecha o raciocínio juntos.
Concurseiro A, concurseiro B. Eles compram o mesmo material, o mesmo planejamento padronizado, ou seja, vai estar lá você com as matérias que tem que estudar, com as disciplinas que você tem que estudar, o que você tem que fazer no dia 1, 2, 3, 4, 5, o que eu vou fazer no dia 1, 2, 3, 4, 5. Padronizado, igual para os dois, concurseiro A, concurseiro B. Aí o concurseiro A, ele vai seguindo esse planejamento, o concurseiro B também vai seguindo o mesmo planejamento. Ok? Padronizado. Esse é o terceiro erro do workshop que o concurseiro comete. E dessa forma, seria um mundo perfeito se os dois conseguissem caminhar nesse planejamento padronizado da mesma forma, né? Ou seja, essa daqui eu acertei, eu também acertei. Essa daqui eu estou indo bem, nesse assunto também. Nessa disciplina eu estou melhorando, nessa disciplina também. Gente, quais são as chances disso acontecer? Zero! É impossível isso acontecer. Por que é impossível acontecer, Roberto? Porque o candidato A é diferente do candidato B. As necessidades do candidato A são necessidades diferentes do candidato B. O conhecimento que o candidato A tem é diferente do conhecimento que o candidato B tem. De repente, o estudo anterior, né, de anos atrás, que o candidato A já fez, é totalmente diferente do que o candidato B está fazendo, porque ele está começando, por exemplo. Então, como é que você pode me dizer que um planejamento padronizado, né, que essas planilhas prontas, e eu não sei se é o seu caso, tá, Gian? Eu só estou tentando responder você e já puxar para o terceiro erro que a gente vê os candidatos cometerem. Funciona para todo mundo. Porque se foi feito para todo mundo, não funciona para ninguém. Porque esses planejamentos prontos, eles não respeitam a sua individualidade e o mais importante, eles não respeitam as suas necessidades. O que o candidato A precisa que o candidato B já sabe? O que o candidato A não sabe que o candidato B também vai aprender? Entende? Então, quando você estuda de forma padronizada, não levando em consideração as suas individualidades, será que o candidato A ele consegue aprender mais rápido que o B? Não quer dizer que o A vai passar e o B não vai passar. Muito pelo contrário, né? Não tem essa de, porque eu aprendo mais rápido. Não é isso que eu estou querendo dizer. E veja, eu não estou comparando. O que eu estou querendo colocar para você, precisa entender o seguinte. Você precisa estudar sempre de olho no que você precisa melhorar. E essas planilhas prontas, elas não dizem isso. Elas só dão uma fórmula padrão, uma receita de bolo. Ó, estuda assim, 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 faz isso, 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 faz tantas questões, e acabou. E aí, o que acontece normalmente com os alunos que pegam esse tipo de estudo? É a mesma coisa que eu estava falando sobre o aleatório. Ele até vai, ele caminha, ele melhora, ele chega nos 60 e para. Porque aquela planilha ali, como ela não reflete as necessidades dele, ele vai chegar num momento que ele não consegue mais. Pelo amor de Deus, gente, não liga pra mim não, eu tô no meio de uma live. Não faz isso, porque aí você me derruba da live. Me ligaram aqui agora e eu tô no meio de uma live. Não faz isso, tá? Não faz isso. Tá bom? Então, como eu tava dizendo, vocês estão aí? Estão, né? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, sim. Foi uma rápida interrupção aqui. Então, como eu tava dizendo, você até caminha, você até avança um pouco. Mas quando chega um determinado patamar, o que acontece? Você para de avançar, porque essas planilhas padronizadas, elas não vão te dizer o que você precisa fazer a partir de então para furar os 50% e 60%. E aí você fica estudando ali, rodando em círculos. Eu sei que a maior parte de vocês tá nessa jornada, né? É a galera que está estudando há 1, 2 anos e simplesmente estagnou. Não consegue sair dali. Eu recebo diariamente centenas de mensagens, gente. Um monte de gente manda mensagem. Roberto, eu estou estudando há tantos anos, quero ser policial, só acerto 60, não consigo passar dos 60, o que eu faço? O que eu faço? Por quê? Porque seguiu essa fórmula, seguiu essa receita de bolo que eles vendem por aí, achou que aquilo era a verdadeira solução, porque até parece ser a solução, né? Eu estou bem organizado. Nossa, realmente eu estou bem sistematizadozinho. Eu sei quando eu tenho que ler das secas, eu sei quando eu tenho que fazer questões, eu sei o que eu preciso melhorar, né? Mas chega um determinado ponto que você vai ficar nos 60, você não vai conseguir passar. 60 não dá para passar. Você precisa de mais. Porque essas planilhas, essa receita de bolo, ela não respeita a sua individualidade, tá? Então, esse é o terceiro erro. Não cometam esse erro de você estudar padronizada. Deixa eu ver aqui se eu consigo contato com algum de vocês. Beatriz.
Oi, Beatriz, boa noite. Não, a Beatriz não desativou, né? Ó, a outra pergunta que veio aqui, né? Falando inclusive de cronograma, foi a Nelly que perguntou: você monta o cronograma de estudos? Não, Nelly, a gente não monta, a gente ensina vocês a montarem justamente dentro de tudo que a gente falou. Como que eu poderia falar assim, é um erro fatal você estudar de forma padronizada e depois te vender um cronograma pronto, igual para que eu mandaria para você, eu mandaria para todos os outros alunos do programa. Não posso fazer isso, né? Seria até contraditório. Eu cairia em extrema contradição se eu tivesse aqui metendo o pau nessa galera que compra esses planejamentos prontos e mandasse um planejamento pronto para você, tá? Então, por que a gente não monta cronograma e a gente ensina os nossos alunos a montar? Primeiro, porque é muito fácil, né? É super simples. É algo que você faz assim em, sei lá, em menos de uma manhã você tá o seu planejamento pronto, tá? Segundo, você não precisa de ninguém para montar o seu planejamento. Primeiro, porque é fácil, fácil e rápido. E segundo, porque se você coloca para outra pessoa fazer, toda hora que você precisar mudar o seu planejamento, você vai precisar pagar alguém para montar o seu planejamento. Não faz sentido, né? Terceiro, gente, vocês estão querendo passar num concurso público para mudar a sua vida, para ter o cargo que você sempre sonhou, para realizar todos os seus sonhos, para ter estabilidade financeira e profissional. Estudar 10, 12, 15 matérias, sei lá quantas matérias tem o seu edital. E você está me dizendo que você não é capaz de montar o seu próprio horário de estudos, você está de brincadeira na tomateira, né? Você está de brincadeira na tomateira. É a parte mais fácil do que você vai precisar enfrentar para passar, tá? Então, Nelly, isso é super simples, é super prático, você vai aprender a fazer e depois você vai poder refazer sempre que for necessário. Tem muito aluno nosso que passou na OAB e depois foi fazer outros concursos. E aí o que eles fazem? Precisam contratar uma pessoa para montar os horários? Não. Não. E quarto lugar, o mais importante, quando você faz, você ali está atendendo às suas necessidades. Você está montando um horário de estudos que corresponde ao que você realmente precisa. E não ao que a pessoa do outro lado que está montando os horários acha que você precisa. Para pensar, você acha mesmo que uma pessoa que monta seu horário conhece a sua vida mais do que você mesmo? Você acha que essa pessoa que vai montar o seu horário, ela é capacitada para entender os seus estudos mais do que você mesmo? Não faz sentido, galera.